Importante dizer também, Mazinho, o seguinte, que o jovem que enfrenta uma luta dessa e que com o tempo ele vence, ele cresce muito, cresce muito. A Bíblia diz uma coisa extraordinária: mais vale um homem que se domina do que aquele que conquista uma cidade. É um provérbio. Não tem coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, do que ter o domínio sobre si mesmo. E esse treinamento de viver a pureza, a castidade, é o melhor treinamento que existe para o autocontrole. Você entende? Então, é uma pessoa que depois ela é senhora de si mesma, sabe? Ela vai constituir uma família feliz, equilibrada, sabe? E outra coisa, quem não se domina não consegue amar, porque amar é dar-se, e você não pode se dar se você não se possui. Por que muita gente egoísta não consegue amar? Porque não domina nem a ele mesmo, vai agora dar-se a alguém, não tem nem condição de se dar a alguém, porque ele não se possui, ele não é dono dele mesmo. Então, a castidade, o Papa João Paulo II fala, a castidade é o maior exercício para o amor. Porque quando você se domina, você se possui, aí você pode se dar a alguém. Porque amar é dar-se. E para completar esse assunto nas nossas núpcias, segredos de casal, né? Que a gente sempre testemunha nos nossos encontros. Nós fizemos a opção de viver, a opção como viveu Sara e Tobias nas 3 primeiras noites. Não é orientação para que se faça, foi uma prática que nós escolhemos fazer. E que no livro Homem e Mulher em Sintonia, Monsenhor Jonas Abib valoriza essa atitude com muita, assim, com muito ênfase. E nós vivemos ainda podendo ter o ato sexual, né, porque já estávamos casados. Nós fizemos a opção de, nas 3 primeiras noites, nos dedicarmos à oração. E nós vemos as promessas daquele capítulo, no capítulo 8 de Tobias, se cumprirem em nossas vidas. Eu sou grato a Deus por isso. Não me envergonho desse passado, né? Se pudesse não ter feito, não teria feito. Mas eu vejo que a palavra também se cumpriu à medida em que abundou o pecado, superabundou a graça, e hoje eu posso testemunhar com alegria essa libertação, não para me vangloriar, mas para que encoraje você, jovem, que vive esse problema. E nós seguimos em frente com esta... Aliás, foi tanta coisa bonita dita agora, mas uma das frases do professor Felipe: para Deus, mais importante do que a vitória é a luta. Então, boa luta para você. Siga em frente. Leila, eu vou já volto contigo, tá bom? Eu sigo aqui com o Mazinho. Mazinho, você respondeu uma pergunta sobre o perdão, não é? Você lembra dela, lembro. Não é? Isso. Agora tem aqui uma outra situação. Essa nossa amiga, ela é de Santa Catarina e ela diz o seguinte: casada já há 25 anos, no decorrer desse tempo todo, ela conta, é claro, viveram altos e baixos, somente que dessa última vez houve traição e foram coisas muito ruins. E hoje ela diz que depois desses 25 anos de casada, ela não sente mais nada pelo seu esposo. Ela pensa em desistir. Ela diz: eu já cansei de perdoar. O que eu faço? Como fica a minha situação perante Deus se eu desisto? Eu penso que desistir não é o melhor remédio, mas também é preciso fazer-se um estudo da situação, né? Não vá se viver aí um masoquismo. É preciso olhar para si e ver até que ponto isso está destruindo a dignidade. O perdão dignifica o outro, dignifica a si próprio. Mas se a pessoa também não reage ao perdão e começa a abusar do perdão dado, aí começa a entrar no campo do desrespeito, né? Do desrespeito com a própria fé da outra pessoa. Mesmo assim, eu ainda não diria que seria momento de desistir, né? Eu penso que sempre deve-se procurar uma alternativa, ainda alguma coisa que pudesse recuperar esse relacionamento, que pudesse recuperar esse casamento por conta da força do próprio sacramento em si.
Mas é preciso fazer um estudo da situação, a circunstância. Quem sabe ter uma ajuda externa. Muitas vezes um casal vive um momento de crise, uma situação assim, e tem muita vergonha, não é? E poderia muito bem pedir ajuda a um casal amigo, um casal cristão, ajuda a um sacerdote para orientar como uma situação dessa, porque quando ela diz assim, me cansei de perdoar, não é? Isso aqui é duro, porque cansou mesmo. Agora, uma coisa... Pois não, professor? Uma coisa que eu penso que seja importante dizer é o seguinte, o Código de Direito Canônico, quando trata desse assunto, ele diz assim que, no caso de um adultério consumado, a pessoa repete o adultério, está perdoada e ela não valoriza esse perdão e continua no adultério e tal, a mulher tem o direito de separar dele. Quer dizer, você não é obrigado a manter... O Código de Direito Canônico diz que, num caso desse, em que a pessoa está afrontando o sacramento do matrimônio, não é? Vai lá e vive uma vida com a outra, depois quer vir viver com você... Mas existem condições para isso, não é, professor? Então, o Código diz... Eu estou colocando porque tem que dar também uma saída para certas situações. Então, o Código de Direito Canônico aceita que a mulher se separe numa situação dessa. Entende? Agora, claro que a igreja sempre prefere o perdão, a reconciliação. Então, agora, isso depende também, eu penso, sabe, Ricardo, da fé e da estrutura de cada pessoa. Há pessoas que têm uma estrutura que é capaz de suportar um adultério consumado do outro lado, sem se desintegrar, sem se prejudicar e manter um casamento. Agora, tem pessoas que não aguentam. Entende? Tem pessoa que não tem estrutura psicológica, afetiva, para suportar uma coisa dessa. Então, a igreja diz que, se você não suporta isso, como você falou, se isso está te destruindo, você tem o direito de separar. Não tem o direito de casar com outra pessoa, mas você tem o direito de preservar a sua integridade. E essa ajuda deve ser buscada na própria igreja, né? Com um sacerdote. Isso mesmo, muito bom. Isso é importante. E também, de repente, um estudo de algum distúrbio, algum descontrole emocional, uma ajuda psicológica, alguma situação que possa trazer uma solução para essa situação, mas que é bastante delicado, assim, isso que o professor trouxe em relação ao Código do Direito Canônico é de fundamental importância. Obrigado, Mazinho. Obrigado, professor. É o seguinte, muito contra a minha vontade, tá bom? Nós já estamos quase no final do programa e a gente precisa fazer o sorteio. E o Mazinho lembra bem direitinho como foi que eu dispus aqui a questão do sorteio. Não lembra, Mazinho? Eu lembro. Enquanto você pega o sorteio, eu não posso, senão então você... vai logo, senão a direção corta o pescoço. Puxa minha orelha. Londrina, 19h20, estaremos na casa... através da livraria em Londrina, promovendo encontro para casais, dia 19h20, sábado e domingo próximo. O contato é na livraria, aí no centro de Londrina. E no dia 14 de julho, Celiane e eu estaremos saindo para uma peregrinação à Terra Santa, onde um dos pontos principais dessa nossa peregrinação será Caná da Galileia. Onde nós bonito. Iremos, com o grupo que estiver conosco, fazermos a renovação do nosso casamento. Espero que seja uma grande festa. Perfeito. Para informações sobre essa peregrinação e outras peregrinações promovidas pela Canção Nova e pela Obra de Maria, você pode ligar sempre no horário comercial, no 0 operadora 12 3186 2055, ok? Nós vamos começar com o sorteio para quem participou com a gente através do Twitter, que vai receber de presente em casa, uma vez que você possa munir a Leila do seu nome completo, endereço, enfim, o livro Músicos em Ordem de Batalha. Leila, como é que é o sorteio para quem participou através do Twitter? Quem ganhou? Então, a Georgia Cássia, ela é da Vila Adna, de São José dos Campos. Está com o endereço certinho aí? Certinho. Repete o nome, só para ela ter certeza. Georgia Cássia Beluso, Vila Adna, São José dos Campos. Georgia, parabéns. O livro está aqui na minha mão, mas já vai chegar na sua mão. Vamos ao sorteio de quem participa com a gente. Participou no programa de hoje através do e-mail. O endereço é trocandoideias@cançãonova.com e a Leila vai anunciar agora quem ganhou o LPO, As 7 Virtudes do Líder Amoroso.
Josemar Vinícius, de Petrópolis, Rio de Janeiro. O endereço está tudo completo. aí direitinho, endereço completo? Parabéns, obrigado. Pessoal que participa via e-mail, sempre caprichando na pergunta e nos dados. Você, como é o nome dele? E-mail, Josemar Vinícius. É o Josemar. Parabéns, Josemar. Agora fica aqui por minha conta o sorteio do LPO Sede Fecundos. É um livro do Padre Léo. Você vai um CD e um MP3 na voz do Padre André Luna. E quem ganhou foi a Sônia Maria Quentemore. Ela é de São Paulo. Esse aqui é o endereço. Ela é nossa sócia pelo boleto bancário. Está aqui a sua fichinha, viu? Está aqui o seu livro para ouvir. Eu já vou até guardar aqui dentro para entregar ali para Ellen, que cuida da produção. Vamos em frente. Tem que terminar o programa? Ai, meu Deus. Então tá bom, gente. Olha, obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Obrigado, Leila. Eu sei que você termina o programa hoje com o coração na mão, né? Que você tem 477 mil perguntas aí que estão guardadas. Semana que vem nós voltamos. Obrigado, professor. Obrigado, Mazinho. Deus abençoe. E a você um grande abraço. Continuemos juntos. Nesta quinta-feira, no Academia do Som, quem vai estar com a gente é a Adriana, tá bom? Na quinta-feira, às 23h30. Grande abraço. Até semana que vem.